paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor Elienay Cabral. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 4, que traz o tema A provisão de Deus no monte do sacrifício. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22 e versículo 8, que nos diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A nossa verdade prática. A declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão de nossos pecados. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22, que vai do versículo 1 até o 3. Não vamos discorrer desta leitura bíblica em classe, mas depois nós vamos falar de pontos importantes que estão inseridos dentro da leitura bíblica em classe. O objetivo geral da lição diz assim: ressaltar a provisão de Deus no monte do sacrifício. O ponto central da lição diz assim: pela fé, Abraão pôde ver a provisão de Deus no monte do sacrifício. Antes de iniciarmos aqui a nossa pré-aula de hoje, meus irmãos, nós não somos muito de realizarmos esses feitos que nós vamos falar aqui agora, de costume, mas eu gostaria de mandar um recado e ao mesmo tempo, para você que está me assistindo por esse canal Professores em Cristo EBD, todas as nossas aulas em que nós estamos aqui lecionando, você pode ter acesso ao nosso site, onde ali nós temos ali umas parcerias, né, com nossos irmãos em Cristo Jesus, nosso amigo pastor Caramuru, temos ali as nossas pré-aulas juntamente com eles, também o nosso amigo lá de Teófilo Otoni, pastor Elias Barbosa, que tem nos contribuído também com as suas pré-aulas, está ali. Então vamos ter algumas mudanças em nosso site, vamos ter momentos de reflexão também, para que você, professor, e para que você, professora, possa estar acessando o nosso site, vai aparecer para vocês aí, www.professoresemcristoebd.com.br, onde ali você vai ter acesso às nossas pré-aulas, onde também vai ter ali os esboços dessas pré-aulas que nós estamos aqui lecionando, juntamente com os demais professores que estão ali nos auxiliando, nos dando as devidas considerações para que o nosso site venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Desde já quero agradecer ao pastor Elias, que sempre tem mencionado o meu nome em seus vídeos, né? Muito aqui vai um abraço caloroso para você, um agradecimento dos professores em Cristo EBD, para que você possa, meu irmão, continuar esse trabalho maravilhoso, e sem falar do nosso pastor, meu pastor, eu gosto de chamar muito de meu pastor, porque é um homem que tem me ajudado também nesta obra de ensino, o pastor Caramuru. Esse aqui vai um agradecimento dos professores em Cristo a essas pessoas que têm nos ajudado a divulgar também o nosso trabalho pelas redes sociais. Muito obrigado por vocês estarem conosco nesta empreitada. Pois bem, meus irmãos, a lição de hoje, ela vai se tratar de um ponto muito interessante. A provisão de Deus no monte do sacrifício. Então a nossa introdução da lição diz assim: nesta lição, estudaremos a respeito do teste mais difícil que Abraão poderia experimentar, que era o sacrifício vivo do seu filho, que levou, que era em holocausto, filho Isaque. Pois bem, veremos também que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Deus está provando a fé de Abraão, bem como o seu amor e fidelidade. Então temos aqui 3 pontos importantes, né? Ele testa a fé de Abraão, em meio à aprovação, o amor e a sua fidelidade para com Deus. Abraão não duvidou do poder sustentador de Jeová Jireh, o Deus que provê. O Senhor pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, aquele que tanto amava, né? Que é o filho da promessa. Pela fé, Abraão obedeceu à ordem de Deus, indo ao lugar de sacrifício com seu filho Isaque. Nós vamos aprender hoje, meus irmãos, qual foi essa provisão que Deus deu no monte do sacrifício para Abraão.
Qual foi esse sacrifício? Qual foi essa provisão, melhor dizendo, neste momento em que ele estava passando ali, um momento mais crítico da sua vida? O comentarista ressalta aqui de uma forma muito brilhante, né, em momentos que nós passamos nossa vida, momentos críticos, em que Deus nos ajuda. E assim foi com Abraão. Como que ele passou, e como ele viu uma situação assim, vamos dizer, delicada, mas ele obedeceu. Às vezes nós temos que nos sacrificar diante da face de nosso Deus, para que Deus venha nos prover aquilo que nós precisamos. E assim foi com Abraão, e nós vamos aprender hoje em nossa lição. Pois bem, meus irmãos, dentro do nosso esboço aqui de estudo que nós temos, já deixo também para você, meu irmão, que está me assistindo, esse esboço que nós vamos aqui lecionar durante a nossa pré-aula. Você pode também acessar o nosso site, que vai estar ali pronto para que você possa levar para a sua pré-aula e fazer algumas anotações importantes para que possa enriquecer ainda mais a sua pré-aula no domingo. Pois bem, sacrifício. Dentro do contexto bíblico, né, meus irmãos, se define em oferta a alguma divindade, normalmente feito em entrega de algum animal morto ou donativos. Então, o sacrifício tem esta distinção dentro do contexto bíblico. Partindo desta premissa, podemos destacar pelo menos 3 exemplos de sacrifícios expostos nas Sagradas Escrituras. Quais são eles? A saber, holocausto, libação e oferta. Holocausto, em que se queimavam inteiramente as vítimas, conforme em Gênesis capítulo 8, versículo 20, referências bíblicas, 1 Reis, capítulo 18, versículo 33 até o 38. Libação é o derramamento de vinho, sangue ou licor em honra de qualquer nome ou divindade, conforme também nós encontramos em Gênesis, no capítulo 35, versículo 14, e também em Filipenses, no capítulo 2, versículo 17. E a oferta ou oferenda, que tem o mesmo significado, aquilo que se oferece, Gênesis 4:4, Lucas 21:2. Então, esses sacrifícios estão dentro, né? Dentro do sacrifício, melhor, temos essas 3 distinções que nós acabamos de falar aqui. O holocausto, que é o tema também do sacrifício que foi aqui para com o filho de Abraão, Isaque. A oferta e oferenda, que tem o mesmo significado, e também libação. Abraão, meus irmãos, aqui que nós formamos nosso estudo, ele é novamente chamado. Então teve novamente ser chamado, a sua segunda chamada, conforme Gênesis capítulo 22, versículo 1 até o 2. Para a prova mais dura de sua vida, realizar um sacrifício vivo em holocausto. Deus, segundo Abraão, tinha a certeza que requereu a imolação de Isaque, quando esse estava cerca de 20 anos de idade, por volta de 20 anos de idade, Isaque tinha. Sem dúvida, ainda havia sacrifícios humanos naquela época. Então, sem dúvida, ainda havia sacrifícios humanos na época de Abraão. Ou Abraão não teria dado ouvidos ao impulso interior para realizar tal sacrifício. Então, sacrifícios humanos. Aqui nós entendemos por sacrifícios humanos, vamos falar também aqui desse ponto importante que faz parte do nosso estudo de hoje. Vamos aqui dar alguns comentários, alguns estudos a respeito disso, que nós entendemos o que é um sacrifício humano. Quais são esses sacrifícios humanos? Sacrifícios humanos. Em tempos de grande calamidade, angústia e perigo, os pais sacrificavam seus filhos com a maior e mais preciosa oferta possível, conforme nós contamos relato em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, perdão, e versículo 7. Esse costume foi adotado pelos cananeus, conforme 2 Reis 16:3 e 23:10. E também foi proibido, né, em Levítico, capítulo 18, versículo 21, Deuteronômio 18:10. O alto de Tofete, onde era queimado essas vítimas vivas, né, fazer sacrifícios humanos, edificados especialmente para queimar no fogo seus filhos. Conforme Jeremias 7:31, 32 e 35, você encontra essas referências a respeito de Tofete. Foram profanados, e também depois foram profanados pelo bom rei Josias, que exterminou esse sacrifício, né? Proibiu, fez um pacto, uma nova aliança ali com o povo de Israel, para que ninguém queimasse o seu filho como sacrifício. 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. O fato de Isaque ser o único herdeiro, né? O herdeiro único, tornou extremamente difícil essa decisão. Ou seja, a fé de Abraão, meus irmãos,
mostrou ser profunda, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 17 até o 19. Confiando denodadamente na provisão divina, como ele confiou e Deus proveu para ele no momento certo na sua vida, conforme Gênesis capítulo 22, versículo 7 até 8, temos esta referência. Isaac foi poupado da morte por intervenção divina. Os eruditos críticos da Bíblia têm discutido desde há muito tempo, um ponto importante, professor e professora que está me assistindo, possa prestar atenção nisso que nós vamos falar aqui agora, sobre essa narrativa. O que eles entendem? Orígenes e outros dos primeiros pais da igreja viam no relato sentidos místicos e alegóricos importantes, embora defendendo a ideia de que Deus jamais ordenaria realmente um sacrifício humano. Então Deus jamais ordenaria realmente o sacrifício humano, e que esse sacrifício humano era de religiões pagãs, eram feitos em religiões pagãs, embora se tratasse apenas de uma prova de fé, que era a questão de Abraão. E sem dúvida eles estavam com a razão em sua contenção, no seu entendimento. O patriarca agiu de boa fé, crendo que o sacrifício humano estava requerindo da parte dele, Abraão. Então esse sacrifício humano, nós entendemos assim também, os pais da igreja entendiam da mesma forma, que era um sacrifício de Abraão para com Deus. Então um ponto importante que tem que ser ressaltado. O sacrifício era, eles iam colocar sacrifício vivo do teu filho, mas Deus requereu que fosse um sacrifício de Abraão. Então, um ponto importante para você, professor, que possa estar notando aí. Porém, cumpre-se nós supor que ele deve ter chegado a algum mal entendido sobre a questão. Ou seja, seu pano de fundo cultural e religioso deve ter confundido sua mente de algum modo. Confundiu sua mente de algum modo a relação a esse sacrifício. Nosso conceito de Deus avançou além do de Abraão. Então, Deus tinha um outro conceito que avançou além do de Abraão, por essa altura de sua vida. Ou seja, todo sacrifício tem um lugar específico de Deus e já tinha escolhido esse local. Deus escolheu esse local, conforme Gênesis capítulo 22 e versículo 2, nós temos aqui também, dentro da nossa leitura bíblica em classe, temos as terras de Moriá, que no hebraico ela significa uma alta região, conforme Deus disse para Abraão, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então esse nome consiste em 3 elementos ali, o nome de Deus no Antigo Testamento. E por isso é que alguns estudiosos dizem que o nome significa vista por Deus. Esse nome também tem significado que é uma vista por Deus. Alguns estudiosos entendem dessa forma, escolhido por Deus, porque Deus escolheu aquele lugar para tal sacrifício. E a palavra ocorre somente por 2 vezes no Antigo Testamento, conforme Gênesis capítulo 22, onde se refere ao lugar até onde Abraão levou Isaque, a fim de oferecê-lo em sacrifício. Esse lugar ficava 3 dias de viagem para quem partia da terra dos filisteus. Também outro ponto, outra discussão contundente a respeito dessa trajetória, desse caminho que ele percorreu até as terras de Moriá. Gênesis 21, 34. A região de Gerar mais podia ser visto à distância devido à sua elevação. Gênesis 22, versículo 4. E também em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, que faz a referência ao local onde foi construído o Templo de Salomão, a saber, o Monte Moriá, na areia de Ornã, Jebuseu, e onde Deus aparecera também a Davi, conforme em 2 Crônicas, capítulo 3 e versículo 21. Estamos falando aqui só da região de Moriá, das terras de Moriá. Vários problemas têm surgido no tocante a essa questão, discussão de localidade, tempo, que foi o deslocamento onde Abraão estava até as terras de Moriá. Em primeiro lugar, o sul da Filístia, que era dos filisteus, não ficava a 3 dias de viagem desse lugar. Além disso, não podia vê-lo à distância. A tradição samaritana ligava o monte de Moriá, então a tradição samaritana ligava o monte de Moriá ao monte de Gerizim. Gerizim, em hebraico,
tem o significado de terra estéril. O monte de Gerizim e o monte de Ebal estavam localizados da seguinte forma: um de um lado da cidade de Siquém, muito interessante isso, e do outro lado. O povo de Israel se ajuntou uma parte no monte de Gerizim e o outro no monte de Ebal, enquanto os levitas com a arca ficavam no vale entre os dois montes. No monte de Gerizim respondiam as bênçãos e no monte de Ebal as maldições anunciadas pelos levitas. Aí nós entendemos assim, meus irmãos, de um ponto do cume do monte de Gerizim, aí Jotão proferiu o seu apólogo provocante ao povo de Siquém, conforme em Juízes capítulo 9 e versículo 7. Os samaritanos consideravam Gerizim seu monte sagrado, assim como os judeus olhavam para o monte de Sião como seu santuário. Nesse mesmo monte estava o templo samaritano, e ainda hoje é um lugar de culto. Assim a mulher de Samaria perguntou a Jesus, conforme em João capítulo 4, versículo 20: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, e é o lugar onde se deve adorar. Então, uma discussão muito calorosa a respeito dessa região, realmente se a região era nesse local que não se via esses montes, não se via os altos cumes desses montes. É um ponto importante que tem que ser anotado, porque aonde foi feito o sacrifício, aonde foi levado Isaac para o sacrifício, nós sabemos que o cordeiro entrou em seu lugar. A isso outros retrucam dizendo que a vista do sul da Filícia, ainda dentro aqui desse texto aqui, dentro dessa discussão das terras de Moriá, fica a cerca de 80 quilômetros de Jerusalém. Poderiam ser necessários 3 dias da caminhada até a área onde futuramente foi construído o templo. Além disso, em Gênesis não está em foco algum monte isolado, e sim toda uma região montanhosa. Pelo que essa região é que seria visível à distância. Ou seja, assim, se o monte de Moriá, propriamente dito, não podia ser visado à distância, ao menos as colinas circundantes podiam. Conforme o historiador Flávio José, ele faz uma argumentação muito interessante aqui, ele concordou com a identificação do Monte Moriá com a área do templo, tal como o faz os livros também apócrifos de Jubileus 18:13 e a literatura rabínica em geral. Atualmente é um local, uma mesquita islâmica ali naquele local, a mesquita de Omar. Então essa discussão muito calorosa, trouxemos esse ponto importante aqui, meus irmãos, acerca da terra de Moriá, que faz entender essa discussão, para que você possa levar isso para a sua sala de aula e você possa debater também com seus alunos a respeito dessa terra, como se essa terra foi construída mesmo, o templo de Salomão, se dava realmente 80 quilômetros, se a distância era 3 dias de viagem. Então uma discussão muito interessante, e que Gênesis nos deixa em Gênesis capítulo 22, mais precisamente. Interessante aqui que em Gênesis, agora voltando aqui para Gênesis capítulo 22, justamente no versículo 8, aí temos ali, Deus proverá. Olha que interessante. Deus proverá no hebraico significa Jeová Jireh, conforme no versículo 14 de Gênesis capítulo 22. É uma expressão profética da providência divina de um sacrifício substituto, no caso do carneiro, ou um cordeiro, conforme o versículo 13. O cumprimento pleno da declaração de Abraão realiza-se quando Deus provê o Filho unigênito para ser sacrifício expiador no Calvário, para a redenção da humanidade. Daí o Pai Celestial fez aquilo que determinou que Abraão fizesse. João 3,16, Romanos 5,8, 10, 8, 32. Aí em Gênesis capítulo 22, versículo 14, temos aí, o Senhor proverá. Aprendemos da prova de Abraão que, aí nós destacamos aqui alguns pontos que nós aprendemos com esta fé de Abraão. Quais são esses pontos? Para nós cristãos nos dias de hoje. Duas vezes a prova Deus às vezes prova a fé de seus filhos. Conforme 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Hebreus 11:35.
Ou seja, tal prova deve ser considerada uma honra no reino de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 até o 14. Então Deus prova os seus filhos. E quando nós somos provados, isso se torna uma honra para o reino de Deus. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Quando você é provado, quando Deus te prova, né, atesta a tua fé, isto é uma honra para Deus, para o reino de Deus. O crente deve, o segundo ponto, o crente deve confiar em Deus, que Ele estará presente e concederá a sua graça e tudo quanto for necessário. Não foi assim com Abraão? Em qualquer circunstância, dentro da vontade divina, conforme em Salmo 46, do 1 ao 23, Salmo 46, 1 ao 23, 2 Coríntios, capítulo 9 e 8, e Efésios 3 e 20. Terceiro ponto, Deus constantemente realiza seu propósito redentor, restaurador, através da morte de uma visão. Ou seja, ele pode acontecer em nossa vida coisas que parecem, meus irmãos, destruir nossas esperanças e sonhos, conforme em Gênesis 17, de 15 a 18, do Gênesis 17, do 15 a 17, melhor dizendo, 22, do 1 ao 12, e versículos sucessivos aqui que nós temos. Então, Deus, Ele não mata os sonhos das pessoas, né? Mas Ele provê aqui, como Ele fez com Abraão, Ele dá esperança, Ele deu esperança para Abraão, nesse monte Moriá, nas terras de Moriá, nesse sacrifício que ele estava fazendo para com seu filho. O quarto ponto, depois de uma aprovação da fé, né, para finalizar aqui, meus irmãos, Deus confirmará, fortalecerá, estabelecerá e recompensará o crente. Então, depois de uma prova dura que você passa, a prova mais dura da sua vida, Deus ele vai te recompensar, Ele vai te ajudar a vencer, né, todos esses obstáculos da sua vida. Isso faz entender. Temos aqui um comentarista, o comentarista deixou um ponto aqui muito importante que eu gostaria aqui de ressaltar para os irmãos, quando ele diz a prova no limite da capacidade humana. Conforme nós temos um relato em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 10, e versículo 13. 10 e versículo 13 de 1 Coríntios. Vê assim, nos ensina assim, meus irmãos. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deus, Ele dá para nós, meus irmãos, precisamos entender isso, que Ele dá para nós a prova que nós viemos passar e vamos passar por ela, para que nós possamos suportar ela. Ele não vai dar uma prova que você não consiga suportar. Abraão foi da mesma forma. Quando Deus disse para que ele sacrificasse aquele filho dele, que ele tanto amava, ele sabia até quando ele podia chegar. Mas Deus proveu para ele. E através dessa provisão, simboliza, tipifica, né, o Cordeiro, Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário. E ali veio a descendência de Isaac, veio a descendência de Jesus. Nós sabemos, conhecemos bem a história. Então faz entender isso, né, que através desse sacrifício, né, que tipificava ali Jesus Cristo no monte, nas terras de Moriá, que é no monte do sacrifício, Deus proveu para ele. E também para nós, que Deus já diz aqui para nós, que Deus já está provendo para nós. Deus já proveu o seu Filho único, unigênito, que morreu na cruz do Calvário para a redenção dos pecados da humanidade. Nós entendemos isso. E Abraão entendeu também. O que nós aprendemos com esse texto aqui, meus irmãos? Que Deus nos auxilia no momento mais crítico que nós estamos passando na vida. Nós estamos falando de momentos de crises, nós estamos falando de momentos críticos que nós estamos passando. O momento mais crítico que esse homem passou, o pai da fé, o patriarca passou, levaram o seu filho, o seu único filho, o unigênito, para que fosse sacrificado. Mas ele tinha certeza de que ele voltaria com o teu filho vivo para casa. Porque Deus proveu, Deus proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. O Jeová Jireh proveu para ele no momento certo. E Deus provê para nós também no momento exato de nossas vidas. Jesus Cristo morreu na cruz pelas nossas vidas. Deus deu o único Filho. Esse foi sacrificado. O Cordeiro imaculado, vivo, morto pelo holocausto.
né? E nós aprendemos hoje, meus irmãos, que Deus já está provendo para nós. Deus já está se provendo, está dando a provisão para nós. Ele já sacrificou seu filho por nós. E nós possamos entender hoje esta relação em que Abraão passou e que nós também vamos passar e estamos passando, mas que Deus nos dá a provisão na hora certa. A nossa conclusão da lição de hoje diz assim: creia que Deus provê todas as nossas necessidades, em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer a soberania e suprema vontade. Também isso se faz entender a sua total soberania, a sua suprema vontade sobre nossas vidas, obedecer. Ele obedeceu. Aprendemos com Abraão que é perfeita e possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Aquilo que Deus quer. Quando Deus nos pede para que nós sacrifiquemos aquilo que mais nós amamos na terra, Ele tem coisa melhor para você, mas Ele vai prover para você no momento certo. Abraão foi dessa forma. Nós aprendemos hoje com a história de Abraão, que ele amava tanto o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, porque ele cometeu 3 erros atrás, né? Ele cometeu ali, faz-se entender que ele cometeu 3 erros anteriores ali, que fizeram com que Deus fizesse um teste mais duro da sua vida, que ele sacrificasse o seu filho. E ele o fez, obedeceu. Mas ele tinha certeza de que Deus ia prover no momento certo para ele. Que Deus já tinha prometido que era o filho da promessa para ele. E Deus já prometeu para nós, meus irmãos, a nossa salvação. Jesus Cristo já morreu por nossos pecados, nossos deleitos, na cruz do Calvário. Ele já está provendo para nós. Não podemos nos redarguar, ficarmos parados em situações na nossa vida. Quando Deus requer um sacrifício, tenha em mente uma coisa, meus irmãos. Quando Deus quer um sacrifício de você, Ele vai te recompensar no momento certo, na hora certa. Mas basta também obedecer. E assim foi feito. Não vamos entrar em tipologia aqui da história, que muitos pregadores pregam, e também muitos estudos a respeito desse tema. Mas ali entendemos que Deus proveu para Abraão. E ele obedeceu. Ele podia, muito bem, não querer levar o seu filho em sacrifício, em holocausto vivo. Mas ele levou, sabendo que ele voltaria com o seu filho para a sua casa. E assim nós também fazemos. Quando nós sacrificamos aquilo que nós mais amamos, Deus nos ensina que Ele vai prover para nós, em meio às circunstâncias mais críticas das nossas vidas. Assim foi com Abraão, assim foi com o texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios também. Amém, meus irmãos? Para finalizar a nossa aula de hoje, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo por esse canal Professores em Cristo BD. Que Deus abençoe a cada um que está nos compartilhando pelas redes sociais, nossos estudos. Nós falamos aqui do nosso canal, se inscreve no nosso canal, vai passar para você nosso canal. Nós temos o nosso Facebook, nós temos também o nosso site, onde temos essas pré-aulas que nós acabamos de lecionar para os irmãos, que vocês podem ter acesso às nossas pré-aulas, né? E, enfim, vários outros materiais que estão disponibilizados para que os irmãos possam aprender melhor a palavra, possam também divulgar o nosso trabalho por essas redes sociais. E já faço um convite para você que está me assistindo por esse canal dos Professores em Cristo IBD, que você possa estar conosco na lição de número 5, que traz o tema: as consequências das escolhas precipitadas. Então nós vamos estudar sobre esse tema maravilhoso na próxima aula. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês, a todos os professores e professoras que estão nos assistindo, e que Deus, meus irmãos, abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.